Entrevista. Olá, bom dia, são 9h15, uma excelente manhã para você que está nos acompanhando, você que está em nossa sintonia, seja no seu automóvel, na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho um convite super especial neste momento. Normalmente, quando a gente traz aqui alguém para uma entrevista ou para um bate-papo, a gente sempre pede, dá uma desacelerada aí, aumenta um pouquinho o volume do seu rádio, porque o papo hoje é interessante, conversa gostosa. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Clube FM o Dr. Carlos Henrique Conzendei, e ele é médico clínico geral e vai bater um papo gostoso com a gente, trazendo uma super novidade para vocês. Pode aumentar o volume do rádio, porque eu garanto que a entrevista vai ser muito boa. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa história também. E eu agradeço já antecipadamente o convite aqui da emissora. Que honra a nossa poder lhe receber, mas principalmente trazer para a nossa audiência, doutor, esse conteúdo que é um conteúdo super interessante, principalmente o senhor vai contar um pouquinho para a gente sobre essa empresa A Cuidar. Mas antes de o senhor contar e falar um pouco dessa empresa, eu gostaria que o doutor contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação. Por que escolheu medicina, doutor? Então, esse foi um dos dilemas da minha vida, né? Que, na verdade, há muitos anos atrás, quando você tinha a escolha do vestibular, você tinha que, em 2 meses, definir que tipo de profissão você iria seguir o resto da vida. Né? E eu sempre gostei de cuidar, né? A minha vida era cuidar, eu gostava de cuidar dos animais. Então, eu cuidava dos animais domésticos, eu fazia algumas experiências também com os animais, não experiências que trouxessem sofrimento, mas de comportamento, de alimentação e tal. E quando eu tinha 17 anos, então, no vestibular, eu estava decidido que eu ia fazer veterinária, medicina veterinária, né, para cuidar dos animais. Mas aí algumas pessoas falavam, não, medicina veterinária, você vai desperdiçar o seu talento com seres que, embora sejam, né, também vivos, você poderia transferir esse cuidado para o ser humano. E eu falei, puxa, mas eu ser médico, meu pai era médico, né? Eu ser médico, eu acho que não encaixa, né? E algumas pessoas falam, não, procura pensar sobre isso e tal. E até 1 mês antes de eu fazer a escolha definitiva de carreira, eu não sabia o que eu ia fazer. E foi quando, então, 1 mês antes, eu comecei a pensar seriamente nessa possibilidade de ser médico. E aí eu olhei para o meu pai, e meu pai torcendo em silêncio, né, para que eu escolhesse medicina, porque ele era pediatra de formação, professor universitário. E ele tinha uma expectativa de que um filho dele fosse médico. Pelo menos um. Pelo menos ele tinha 5, né? O primeiro já tinha ido e já tinha escolhido a carreira de engenharia. E eu era o segundo, então era a minha vez, né? E no final das contas eu acabei fazendo a opção da medicina e não me arrependo, porque essa tendência, esse dom de cuidar foi transferido para seres humanos. E realmente a minha vida inteira é essa, cuidar de pessoas hoje, né? Então tem vários momentos da minha vida em que eu me realizei profissionalmente no cuidado ao ser humano. Isso foi muito bom para mim. E por isso de clínica geral? Sim, eu comecei como clínico geral. Na verdade, eu comecei como homeopatia, né? Eu fiz um curso de especialização de homeopatia, trabalhei 5 anos na prática de consultório médico com homeopatia, que é uma especialidade médica que tem muito do ouvir o cliente, o paciente, né? Depois eu fui para a saúde pública, trabalhei como médico geriatra e clínico geral na saúde pública, acabei sendo levado pelas circunstâncias a cargos políticos, públicos, né? Ocupei o cargo de secretário de saúde de uma cidade pequena do interior, foi a pior experiência da minha vida, mas tudo é importante, né? Sim, tudo a gente tudo aprende. É aprendizado. Depois eu fiz geriatria e gerontologia, trabalhei também no serviço público com geriatria. Mais à frente um pouco, eu me especializei em imunohematologia, trabalhei na parte transfusional. Depois, são várias especialidades que eu fui acumulando, né? Depois eu me transferi para teologia, eu fui fazer uma faculdade de teologia. Olha, interessante. Em São Paulo, estudei 4 anos em São Paulo. E aí me especializei também, nesse período, em medicina de emergência. Comecei a trabalhar em emergências de hospitais.
Então, quando eu cheguei aqui em Foz, em 2017, 2018, eu já estava na área de emergências médicas, então eu entrei aqui no Hospital Costa Cavalcante e trabalhei nesses últimos 5 anos nessa especialidade. Por último, agora eu fiz medicina do trabalho, fiz um curso de pós-graduação e hoje eu trabalho como médico de saúde ocupacional lá na Itaipu, como médico terceirizado do SESI, SESI Sistema FIEP. E por último agora, a cuidar, né, que nós vamos falar mais adiante. Exatamente, mas que alegria nossa e que honra ter, né, um médico como o Dr. Carlos em nossa cidade, trazendo conhecimentos, cuidados, né? O doutor, nós estávamos aqui em off conversando, o doutor falou que gosta muito desse negócio de longevidade, né? Sim. Porque o nosso país também, nós estamos envelhecendo, e o doutor estava contando para a gente de uma entrevista. Eu gostaria que, se rapidamente, o senhor pudesse contar para a nossa audiência, comparando a nossa longevidade, ou, né, o país que nós estamos caminhando aí para a terceira idade, referente à Europa. Então, esse dado é muito interessante, ele foi publicado recentemente em todas as mídias do país, baseado nos dados do censo do IBGE de 2022. Então, constatou-se nesse censo que o Brasil está envelhecendo a passos aceleradíssimos, muito rápido. E o que está acontecendo é que o Brasil não está ciente ainda ou preparado para esse processo de envelhecimento. Então, o autor da entrevista ele falava: o que a França demorou 200 anos para alcançar em termos de longevidade, o Brasil vai alcançar em 40 anos. Ou seja, o nosso processo de envelhecimento é muito mais rápido. E a razão disso é muito clara. Os recursos tecnológicos, os avanços da ciência, as melhorias das condições de vida, saneamento, enriquecimento da população, tornam a sobrevivência muito mais provável do que era 200 anos atrás. Você imagina lá em 1723. Quais eram as condições daquele povo, né? A expectativa de vida era, no máximo, 45, 50 anos. A penicilina ainda nem... Não, o antibiótico é de 1945, né? A partir daí. Então, toda aquela dificuldade de sobrevivência hoje foi superada pelos avanços da ciência. E o Brasil está auferindo desses benefícios de uma forma rápida, acelerada e espetacular. Então, hoje, a realidade é que o Brasil está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo. Mas como se envelhece? Não apenas conta a quantidade de anos que você vai viver, mas como você vive. E aí entra a questão qualidade de vida. Esse é o tema que me interessa. É a longevidade com qualidade, né? E para isso, então, a gente tem que fazer um preparo. Eu ouvi uma entrevista recente do Dr. Alexandre Kalash, que é um dos maiores gerontologistas geriatras do Brasil. Ele falou, há 100 anos atrás, nós nascíamos e tínhamos a expectativa de correr uma corrida de 100 metros. Hoje, quando a gente nasce, a gente tem uma expectativa de correr uma maratona. O preparo é totalmente diferente. Você tem que estar preparado para aquela corrida de longa distância. Então, esse é o ponto, né? A qualidade de vida, ela não é um benefício que você alcança automaticamente. Você tem que conquistar isso, né? Porque no pleno século XXI, 2023, você pode morrer com 40 anos, dependendo de como você vai levar a sua vida. Que tipo de fatores você vai escolher como estilo de vida. Existem alguns estudos que estimam que 20% da nossa sobrevida ou longevidade dependem de fatores genéticos. E 80% dependem de escolhas relacionadas com o estilo de vida. 80%. 80%. Tá? Então você que está aí do outro lado, não adianta ficar se queixando, porque eu sou hereditário assim. Não, você é preguiçoso mesmo. Então, veja bem, a proporção é de 1 para 4, 1 para 5, né? Então, se você achar que os fatores genéticos são determinantes, acabou para você. Porque não é mais desculpa, né, doutor? Hoje em dia a genética, até a própria genética já está sendo modificada, né? Existem terapias genéticas que modificam o genoma para eliminar determinadas doenças, mas ainda é muito incipiente. Agora, o que se acumulou de conhecimento na questão de estilo de vida e qualidade de vida, não tem mais desculpa, né? Se a pessoa é sedentária, se a pessoa fuma, se a pessoa tem diabetes porque está obeso ou está com sobrepeso, usa determinados medicamentos e determinados fármacos que já estão
comprovadamente associados a câncer ou qualquer outra doença, ele está fazendo escolhas diárias. E o somatório disso vai ser mais ou menos anos, não tem como. Não tem como plantar feijão e querer colher arroz, Exatamente. né, doutor? Não tem jeito. Exatamente, né? Esse é o ponto. Aquilo que você faz hoje com 40 anos vai determinar como você vai estar com 60 e 70. Se você não faz nenhuma atividade física, e eu vou insistir bastante na questão da atividade física, se você não faz nenhuma atividade física hoje com 40 ou 50, quando você chegar com 70 e também não fizer, você vai estar com várias limitações físicas que são resultantes da sua inatividade durante os últimos 30 anos. Para manter a carcaça em pé não tem jeito, né, doutor? Eu não diria carcaça, não. Eu diria um instrumento de trabalho. Tem que fortalecer o instrumento de trabalho. Porque o nosso corpo é o nosso instrumento de ação e de trabalho. As pessoas pensam muito em estética, né? A gente ainda é um país muito jovem, a gente ainda não tem essa educação que a gente vê de outros países, né, doutor? E aí entra agora o assunto que eu queria trazer, que é a empresa Acuidar. O doutor hoje veio contar para a gente dessa super novidade que está chegando em Foz do Iguaçu. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a nossa audiência o que é a empresa Acuidar. Tá. A Acuidar Brasil é uma franquia, né, com 145 praticamente, que muda a cada dia, né? Cada dia entram novos associados. 145 unidades no Brasil inteiro. É uma franquia. É uma franquia e Foz também é uma franquia. Claro, eu sou franqueado da franqueadora Acuidar. E essa proposta dessa empresa, como o próprio nome já sugere, né, é cuidar, mas cuidar de uma forma diferenciada, humanizada, né, técnica e altamente especializada. Então, eu gosto de começar. O que é Acuidar, não só como o que é, mas por que Acuidar? Né? A pergunta é por quê? Por quê? Por que nós existimos? Qual é a nossa razão de existir? Por que nós acordamos todos os dias para trabalhar na Acuidar? Essa é que é a pergunta. Depois vem outras perguntas. O que nós fazemos? Né? E como fazemos? Mas eu gosto de definir a Acuidar assim. Nós existimos. A nossa razão de existir é levar qualidade de vida com amor, ou seja, humanizado, né, às pessoas que necessitam em sua própria residência ou no conforto do seu lar. Então, o nosso objetivo, trazer essa Acuidar para Foz, é fazer com que a gente consiga alcançar pessoas que hoje têm limitações, sejam transitórias, sejam definitivas, alcançar pessoas que têm comprometimento da sua qualidade de vida por conta dessas limitações. O exemplo clássico disso é o paciente idoso, não só idoso, mas também portador de doenças ou limitações físicas e às vezes psíquicas também, né, que tornam a qualidade de vida dele comprometida. Então, a Acuidar vai trazer para a população que perdeu qualidade de vida, vai devolver a ela na medida do possível. Claro que a gente não tem como fazer o que não pode mais ser feito. Sim. Se a pessoa não anda, não fala, né, não se comunica, a gente não tem como devolver isso, mas o que depender da qualidade de vida, e são medidas muito simples, tá? Por exemplo, o paciente está acamado, limitado por um AVC, não tem como se comunicar às vezes, e fica retido dentro do quarto o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, sem sequer pegar um sol durante 15 minutos. Né? Se você coloca esse paciente em movimento, tira ele do leito, bota ele numa cadeira de roda e leva ele para o ambiente externo, a qualidade de vida dele já mudou totalmente. Por quê? Porque ele já passa a interagir com outros fatores que antes ele não tinha. E aquilo começa a estimular no seu sistema nervoso outras reações que ele não tinha porque estava limitado na cama no quarto. Então, qualidade de vida inclui tudo. Até um toque que você dê na sua pele num paciente que não consegue se comunicar, uma atividade lúdica que você faça, né? Uma conversa com ele. Às vezes o assistido está lá esquecido em cima de uma cama porque a família não tem mais ou paciência ou tempo. O cuidador vai lá para conversar com ele, vai ficar conversando com ele. Vai ver um programa de televisão se ele gosta, vai conversar, vai botar uma música que ele quer. Tudo isso vai fazer com que a qualidade de vida dele seja promovida. Esse é o objetivo. O cuidado é muito simples. O cuidado prestado pela Acuidar,
ele é muito básico. É tudo aquilo que a família faz, mas que por razões de estar sobrecarregada ou até porque precisa de ajuda, existe uma figura que é bem descrita na literatura médica, que é estresse do cuidador. O estresse do cuidador é quando o cuidador familiar, ele próprio entra em estresse porque ele já não aguenta mais, porque o cuidado é contínuo. Porque o fardo fica muito pesado, né? Muito porque pesado. você imagina que normalmente quando você tem um pai, né? Vamos falar agora da terceira idade. Tem um pai, você que está doente, está acamado. Você ainda tem que trabalhar. Sim. Você tem a sua vida familiar, que é com marido e filhos, e ainda tem o seu pai. Sim. E a cobrança é muito grande. É meu pai cuidou de mim, eu preciso cuidar bem dele. Só que você não tem todas as ferramentas, porque Sim. você não estudou para isso. Né? E as aí pessoas vão entra até os limites, né? E entra o dilema, né? Tipo, não estou mais aguentando, mas é meu pai, como ou minha mãe, né? Como que eu vou fazer? O sentimento de culpa é arrasador nessa situação. Por quê? Porque ele sabe que ele deve, ele sabe que ele talvez até deveria poder cuidar integralmente daquele familiar que está na situação. Sim. Não é só o idoso, é uma criança também com uma doença mental ou mesmo incapacitante, né? Ele sabe que ele tem que fazer, mas ele já não tem mais forças. Então ele se sente culpado por isso. E quando ele se sente culpado, caminha a depressão. Ele automaticamente vai evoluir para a depressão. Né? Acaba adoecendo. Começa no psíquico e acaba depois no físico. Então o estresse do cuidador, é muito comum a gente ver que o cuidador falha, cai, adoece, e quem cuida daquele outro? Ou quem cuida do cuidador? Não tem mais. Então essa situação, ela é assim, repetitiva. A gente vê isso no nosso dia a dia. E o cuidado que a Cuidar vai oferecer é exatamente para a família como inteiro. Não é só o assistido que está ali em cima de um leito. É toda a família, para liberar a energia da família, para que ela possa melhorar também a qualidade de vida dela própria, da família e daquele que está assistido. Então, para isso, nós temos um critério muito rígido de seleção dos nossos cuidadores. Como que funciona, doutor? Então, a gente faz um processo inicial de chamada, né, que é nas mídias ou qualquer outro meio de divulgação, e a gente define que a gente precisa de cuidadores domiciliares. Já é hoje uma profissão instituída e bem regulamentada do cuidador. E aí a gente coloca, os candidatos vêm, a gente começa o processo de avaliação, que tem várias etapas. Começa com uma entrevista, tem testes psicológicos, depois a gente faz testes de conhecimentos técnicos, né? E por fim a gente faz uma entrevista com o enfermeiro e o coordenador da unidade para ver a experiência pessoal daquele indivíduo naquela profissão. E fazemos também um levantamento do histórico civil, né, até policial daquela pessoa, porque ela vai entrar numa residência e muitas vezes vai ficar sozinha naquela residência. Depois de todo esse processo, a gente considera ele apto para aquela função, tá? E ele então entra num pool, que a gente chama de um pool de cuidadores. E quando entra então um assistido, nós vamos tentar, na medida do possível, adequar o assistido ao cuidador. Cada assistido, de acordo com a sua necessidade, vai ter um cuidador específico. Perfeito. E esse cuidador, a gente vai fazer o máximo para que ele seja o cuidador daquele assistido, para que não haja rodízios frequentes, para que não haja perda de relacionamento, né? No momento que a família define, não, olha, eu quero atendimento por 4, 6, 8, 12 ou 24 horas, eu quero manhã ou noite, ou eu quero dia inteiro, nós vamos definir. Se for um período muito longo, nós vamos ter que ter mais do que um cuidador. Então nós vamos montar uma equipe de cuidadores, pode ser de 2 ou até 3. Né? E esses cuidadores, então, designados, devidamente uniformizados, identificados, padronizados na assistência, eles vão começar a prestar o cuidado domiciliar. Esses são feitos, por exemplo, doutor, com contratos por período? Sim, por exemplo, eu é. fiz uma cirurgia, estou precisando de um enfermeiro para me ajudar a tirar da cama, para dar banho, né, porque a família está trabalhando, não tem como alguém ajudar. Funciona? Como que funciona isso, doutor? Como eu falei, o serviço ele pode ser de curta, média ou longa duração, né? E todos eles são regidos por contratos. A gente não vai trabalhar sem contrato. Perfeito. Então, eu fiz um contrato para receber assistência durante 15 dias no meu pós-operatório. Ok, não tem problema.
Acabou 15 dias, o contrato está encerrado. Tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Se for um processo de longa duração, a gente faz um contrato mais longo, mas a qualquer momento a família pode rescindir o contrato. Perfeito. Seja porque não precisa mais do cuidado, seja porque o cuidador faleceu, ou qualquer outra razão. Né? Não há um vínculo. E o que é mais interessante é que esse cuidador é responsabilidade nossa. Toda, inclusive a trabalhista. Tá? Nós temos uma relação de trabalho com o cuidador e a família não vai se preocupar com isso. Contratou para aquele período, está pagando a empresa, está tudo certo. Ele vai ter o cuidador dele. Perfeito. Garantido, sem questão, mas será que eu vou ter que assinar carteira? Não, não tem que assinar carteira, não tem que se preocupar. Se o cuidador faltar, a responsabilidade é nossa de colocar imediatamente outro substituto naquele dia ou no período que ele faltar. Para isso nós temos um pool de cuidadores. Perfeito. Então, a gente quer trazer tranquilidade para a família, não quer preocupação mais. Né? Excelente. Doutor, nós falamos aí em doenças, né? Falamos de terceira idade, falamos de cirurgias, e agora para aquele pai e aquela mãe que querem viajar, né? Querem tirar umas férias, vão viajar. A gente vê hoje muitas crianças com autismo, né? De vários graus, né? Leve, médio, enfim. E aí esse pai quer levar alguém junto para que seja especializado, que tenha esse entendimento. Vocês também trabalham nesse formato? Então, essa situação, doutor? Assim, a gente não pensou ainda, isso é uma coisa que a gente poderia pensar também, mas a saída do cuidador da cidade de Foz para acompanhar uma família, assim, não pensamos sobre essa possibilidade, mas existe essa possibilidade. Sim. Nós pensamos numa outra possibilidade que é o inverso disso, uma família que não é de Foz, sim, venha para um hotel local e tenha um pai ou uma mãe ou uma criança com problemas que necessita de cuidados, então aí nós vamos sim aos hotéis e podemos prestar essa assistência na rede hoteleira local. Ou então, assistência numa clínica ou num hospital enquanto o indivíduo estiver internado. Né? Mas você me deu uma boa ideia. Tá? A gente pode averiguar isso junto com a franqueadora, se existe também essa possibilidade. Porque a gente vê muito hoje, né, pais e estão cansados, né? Eu acho que daí, como o doutor falou, vem o negócio da culpa, eu sou mãe, eu sou pai, mas todo mundo merece um descanso, não é que você queira se afastar, mas é aquele momento para recarregar as energias e né? Não é terceirizar, mas é ter aquele momento que você, todo cuidador, toda pessoa que tem alguém que exige que alguém tenha que tirar um tempo, seja para medicar, que precise de cuidados especiais, essa pessoa precisa de uma folga. Ela própria precisa do cuidado. Porque, veja bem, a gente não falou aqui até agora, mas vamos falar um pouquinho também sobre isso. Hoje existem transtornos mentais muito importantes, né? A depressão, ela é conhecida como a epidemia do século, né? A depressão tem abatido realmente uma grande parte da nossa população. Lidar com um paciente deprimido grave em casa é extremamente desgastante para toda a família. Né? Muitas vezes esse paciente deprimido, ele não sai da cama, ele não quer tomar banho, ele não se alimenta, ele se recusa a fazer qualquer tipo de psicoterapia ou usar qualquer medicamento. E isso é o dia inteiro, todo dia. A semana inteira, o mês inteiro. Exatamente. Então essa família, ela vai desgastando. E o amor que começa a motivar as ações acaba se transformando em raiva, em ódio muitas vezes, porque a pessoa não consegue melhorar. Né? E a família sente que está sendo incapaz de cuidar daquele indivíduo. Então, nós temos também na nossa equipe, no pool de cuidadores, nós temos cuidadores especializados em pacientes com transtornos mentais, para que a gente possa também dar esse suporte ao familiar. É dignidade de vida, né, doutor? Hein? Fica como dignidade Exatamente, de vida. Né? Porque, veja bem, às vezes a família já não sabe mais o que fazer, porque faltou conhecimento técnico, né? Também. E o cuidador não, o cuidador foi treinado para isso. Como a minha mãe diz sabiamente, você estudou para isso. E nem todo mundo, você não consegue dar conta de tudo, né, doutor? Não consegue dar conta de tudo. Eu sou um monstro. Não, fica calmo. Não é monstro, não é nada. É porque realmente a pessoa já chega um dado momento que fica cansada também. Então, Cláudia, hoje em dia, né, a família como um todo, ela tem assumido muitas responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é suprir financeiramente, né, a família, o grupo familiar. Então, hoje,
o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos, a partir de determinado, trabalham também. Estudam, trabalham, fazem acumulam funções. Academia. Aí, de repente, alguém adoece ou envelhece Sim. na casa. Uhum. O que fazer com essa pessoa? Sim. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, o destino, e hoje até nos países industrializados, mais industrializados como Estados Unidos e Europa, é a institucionalização. O idoso já é preparado para quando ele se aposenta e começa a apresentar o primeiro problema, a primeira deficiência, ele é internado, né? Ele é institucionalizado. Nos Estados Unidos isso é muito comum e as pessoas veem isso como algo absolutamente normal. Olha. Tá? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aqui no Brasil a gente tem a cultura, talvez por ser latino, né? Uhum. De abarcar a família. A família abarca aquele problema, né? Só que lá na Europa e nos Estados Unidos, não. A pessoa já trabalha pensando que um dia ele vai ser institucionalizado. Pode ser com 65, com 70, com 75. E eles vivem realmente, eles chamam de... Ai, meu Deus, como é que é? Não é home care, mas é uma assistência num lar substituto, né? Vamos dizer assim. Sim. As pessoas vivem... Não é asilo, porque asilo tem uma conotação bem Sim. negativa. No Brasil a gente não tem isso. Então a família abarca esse cuidado. Só que a família não está preparada e muitas vezes não tem possibilidade de cuidar. E aí entra a Cuidar que veio para Foz do Iguaçu. Eu estou batendo um papo gostoso aqui com o Dr. Carlos Henrique, está conversando com a gente aqui na Rádio Clube e trazendo para a nossa audiência, trazendo para Foz do Iguaçu. E eu fico tão feliz em ver uma empresa vindo para Foz do Iguaçu pensando no cuidado, pensando em trazer qualidade de vida, não só para quem está doente, mas para essa família, porque essa família também precisa desse cuidado e desse carinho, e a Cuidar chegou em Foz do Iguaçu. O doutor estava dizendo para a gente aqui, o doutor Carlos, que chegou há 10 dias, e nós, Rádio Clube, somos a primeira emissora que estamos tendo o prazer de entrevistar, trazer aqui para a nossa audiência esse conhecimento. Então, você que está nos ouvindo, eu não estou precisando, mas você pode também indicar para familiares, para amigos, não é, doutor? Então, esse caso assim da indicação, né, Cláudia? É importante a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Uma família tem, por exemplo, um paciente, um familiar com necessidade de cuidado. Como é que ela vai fazer? Ela liga para a gente, o que acontece depois, né? Normalmente, nós passamos as informações básicas para essa família e a gente recomenda uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial ela é realizada na residência do assistido em potencial. E quem é que faz essa avaliação? Normalmente sou eu, o médico. Olha! Eu vou à residência e vou avaliar sob a ótica médica a complexidade de cuidado daquele indivíduo. Até mesmo para indicação do cuidador. Exatamente. Olha. Então, essa consulta inicial de visita, ela não é cobrada, ela é gratuita, independente se a pessoa vai ou não vai fechar um contrato ou não. Eu vou lá e vou fazer essa avaliação. Essa avaliação concluída, eu posso dizer, não, esse indivíduo ele precisa de um grau de complexidade de cuidado 0, 2, 5, 10. A partir daí, nós vamos recomendar também o período que ele necessita. Se ele ficar, uma pessoa ficar aqui 6 ou 8 ou 12 horas dando assistência para ele, ele vai ficar muito bem. E, ao mesmo tempo, avalia-se o ambiente para saber que tipo de modificação pode ser realizada para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Claro. Olha, com sugestões para como deixar o ambiente para essa pessoa ficar melhor. Né? A locomoção é muito importante. Então, às vezes, existe um impedimento à locomoção e a pessoa não sai do quarto porque tem esse impedimento. Então, como solucionar esse problema para que ele melhore e possa ampliar a sua mobilidade? Feita essa avaliação, a gente faz o casamento, né? O cuidador com o assistido. E aí sim propõe um contrato que vai depender da necessidade, do desejo e da possibilidade financeira da família, né? Fechado esse contrato, começa a assistência imediatamente. 48 horas a gente já coloca o cuidador para começar a atividade. Então essa avaliação eu acho que é o momento inicial fundamental do processo. Se a pessoa não quiser o médico, não, eu não quero essa avaliação, já sei do que meu pai precisa, é só mandar o cuidador, ok, não tem problema. Mas a gente disponibiliza essa avaliação também para facilitar a escolha do assistido. Excelente.
Que bom lhe receber aqui, doutor. Que prazer o nosso, que alegria a nossa, principalmente em trazer esse conteúdo tão interessante para a nossa audiência e, em especial, facilitar a vida das pessoas, né? E tirar esse... Porque, dado o momento, se transforma em um peso, culpa, dor. Então, a gente está aqui sendo o veículo que traz essa informação e esse conteúdo super interessante para você que está aí do outro lado. Espero que você tenha gostado muito. E para a gente se encaminhar para finalizar a nossa entrevista, Dr. Carlos, eu gostaria que o doutor falasse para a gente como que as pessoas que estão nos ouvindo, onde pode encontrar, quais são os endereços, rede social. Fala um pouquinho para a nossa audiência sobre a Cuidar, por favor, doutor. Então, Cláudio, eu não tenho isso de Discord, desculpe, tá? Não tem como, né? Nós temos a nossa sede, ela é sede física, né? Nós trabalhamos em coworking, a Alpha Coworking, ali na Avenida José Maria de Brito, 1707. Lá nós realizamos as entrevistas com familiares e também a seleção dos cuidadores. Nós temos 2 telefones, um fixo, que é 45 30 26 0099. Temos um WhatsApp, que é 45 98844 3233. Tem a conta no Instagram, que é @acuidarfoz do Iguaçu. E tem o site, que é fozdoiguaçu@acuidarbr.com.br. Isso tudo a gente pode também colocar à disposição dos ouvintes, né? Através do site, né? Da página, né? Exatamente. Tem a página também, a Cuidar Foz do Iguaçu, ou lá no Instagram, que daí você indo para o Instagram, você também consegue já os contatos de WhatsApp da empresa A Cuidar Foz do Iguaçu. Dr. Carlos e toda a equipe que está muito bem preparada para trazer para as pessoas que mais precisam. É um momento que a gente está mais frágil, Sim. né? Porque quando você está aí trabalhando, está correndo atrás, fazendo as coisas acontecer, está tudo bem. Quando você adoece ou quando você está com um problema de saúde, seja qual for tipo de problema de saúde que você tem, você se sente frágil. E nada mais importante que neste momento ter alguém especializado para ajudar você nesse momento. E a Cuidar veio para isso, para Foz do Iguaçu. Exatamente, a gente veio para cuidar dos assistidos, mas principalmente dar à família tranquilidade, sabendo que a empresa vai promover a qualidade de vida não só da família, mas do assistido também e principalmente do assistido. De forma com que ela possa ser liberada, a família, né, para dar assistência afetiva àquele familiar, né, que possa transmitir amor, paciência, cuidado, interesse, sem a sobrecarga do estresse do cuidador. Esse é o nosso objetivo aqui em Foz. Como eu falei inicialmente, a nossa razão de existir é levar qualidade de vida para a família e para o assistido. Não é porque você tem uma pessoa que está precisando de cuidados em casa que você vai adoecer a família toda, né? Exatamente. Esse é um problema, porque se você adoece, quem cuida do assistido? Exatamente. Então a situação fica complicada e agravada quando a família já não tem mais recursos psíquicos ou emocionais para lidar com aquele problema. E isso não é um gasto, isso é investimento, né? Exatamente. Investimento em qualidade de vida, né, Cláudia? Exatamente. Porque a família, muitas vezes, ela está desestruturada por aquela situação que pode ser transitória, mas pode ser definitiva. Exato. Você receber um diagnóstico de, por exemplo, doença de Alzheimer, hoje é praticamente uma sentença, né? Exatamente. É como receber uma de câncer, né? Pior um pouco, tá? Eu acredito, porque Alzheimer tem uma evolução longa, né? Exato. Hoje, 10 a 12 anos é a expectativa de vida de um paciente bem cuidado. Exato. Então, você imagina, hoje eu recebo a notícia que meu pai está na fase inicial de Alzheimer. Então, eu imagino que daqui a 10 a 12 anos eu vou estar vivendo o mesmo problema. É muito impactante para a família, muito impactante. Então a família tem que ser amparada nesse momento. E muitas vezes o estresse que isso vai gerar, a família não está preparada para enfrentar. E até mesmo é uma forma de aprender, né, junto com os cuidadores, Exatamente. A como você depois, quando nos momentos que você estiver com esse paciente, como você também pode
proceder com esse familiar e ainda como um lar de profissional, mesmo não sendo, mas tendo aí esse formato que é mais fácil de aprender vendo fazer do que Exato. Só estudando. E né, outra doutor? coisa, nós temos também o suporte de profissionais, né? Vamos dizer, a gente chama de valor agregado, né? A família quer, por exemplo, um fonoaudiólogo para recuperar a fala, a deglutição de uma pessoa que perdeu isso durante o processo Sim. de adoecimento. Então a gente coloca também aquele profissional lá. Nós temos na Cuidar também um fator diferencial, que eu sei que já estamos terminando, mas quando a família contrata os serviços da Cuidar, automaticamente ela recebe telemedicina 24 horas. Ou seja, ela vai ter acesso à consulta médica à distância em qualquer hora do dia, 24 horas por dia e durante a semana inteira, sem custo adicional. Isso é por conta de que muitas vezes são dúvidas que a família tem que podem ser tiradas com um telefonema. Uma orientação do médico resolve o problema. E mais, esse médico de telemedicina ele pode renovar receitas, ele pode emitir solicitação de exames para que a família não tenha que locomover o seu assistido até um consultório médico para renovar uma receita. Muitas vezes é isso que a gente faz. É né? verdade. Então a telemedicina vem também para dar mais tranquilidade para a família. Esse é um diferencial nosso. Ou seja, é muita coisa boa que a Cuidar está vindo para Foz do Iguaçu. Está vindo não, já chegou e está aqui em Foz do Iguaçu. A gente já passou os contatos e agora, depois que a gente terminar a entrevista, fica todos os dados também aí para você que está nos ouvindo. Não pegou a entrevista completa, fica triste não, porque vai ficar salva lá nas nossas redes sociais e a gente passa também depois os links para você que está em nossa companhia e quiser assistir na íntegra essa entrevista. Dr. Carlos, muito obrigada. A gente já está aqui em contato por uma parceria. Eu tenho certeza absoluta que a nossa audiência vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece na A Cuidar aqui em Foz do Iguaçu. Obrigada, doutor. Cláudia, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Nós, como falamos, né, a empresa é recém-nascida aqui em Foz, né, e a gente precisa de todas essas de apoio dessa parceria dos meios de divulgação também. Agradeço a você, agradeço a equipe toda aqui que nos receberam tão carinhosamente. E certamente que a nossa parceria vai ser frutífera, tenho certeza disso. Com certeza, não só para nós, mas como para a nossa querida audiência em relação a cuidados. A Cuidar está em Foz do Iguaçu para fazer a diferença. Dr. Carlos, muito obrigado, desejo de um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia também. É isso, bate-papo gostoso aqui na Rádio Clube FM. Conto com o seu carinho da sua audiência, permaneça conosco porque a gente vai tocar muita música e trazer muitas informações para você.